WNBC em Nova York, só John para Anderson nesta manhã. São 9h. NBC Radio News neste horário, Robert Grauski informa. Tropas de elite do Vietnã do Sul entraram na cidade de Quang Tri. Mais cedo, eles haviam retomado 2 cidades distritais próximas, as primeiras a serem reocupadas na contraofensiva de Saigon. Relatórios da província mais ao norte, sob intenso combate, informam que paraquedistas sul-vietnamitas e assessores americanos avançaram até a borda sudoeste da cidade de Quang Tri. Inicialmente, eles praticamente não encontraram resistência, mas agora estão enfrentando uma forte linha de fortificações. Quantos homens que me ouvem esta noite já serviram sua nação em outras guerras? Quantos não estão aqui para ouvir? A guerra no Vietnã não é como essas outras guerras. No entanto, finalmente, a guerra é sempre a mesma. São jovens morrendo no auge de seu potencial. É tentar matar um homem que você nem conhece o suficiente para odiar. Portanto, conhecer a guerra é saber que ainda existe loucura neste mundo. Eu desembarquei no dia 6 de junho, dia D de 1970. Eles vieram voando pela companhia aérea Flying Tiger. Circulamos a base aérea do aeroporto Tan Son Nhut por um tempo devido a ataques de morteiros. E quando finalmente pousamos, eu cheguei até a porta da aeronave. Aquele ar quente e úmido do Vietnã do Sul nos atingiu. E primeiro foi o calor, a umidade e o cheiro que simplesmente te atingiam como uma parede de tijolos. Tinha cheiro de combustível de avião, fezes queimando e simplesmente tudo. E então, quando desembarcamos, muitos dos soldados americanos estavam lá, dizendo que estavam quase indo embora. Eles estavam a caminho de casa e diziam que todos nós iríamos voltar para casa em sacos para cadáveres. Esse era o tipo de humor doentio deles que nós também aprendemos a repetir com o passar do tempo. Mas foi realmente um choque estar lá. O que eu estou fazendo aqui? É meio incomum porque você vem da vida civil. Você percebe que há 3 ou 4 meses estava na faculdade e agora está em um país estrangeiro, a milhares de milhas de casa. Você começa a se adaptar à temperatura. Você começa a aprender, como eles vão te dizer, a ouvir os caras que vieram antes de você, porque eles têm experiência e você é um novato e não sabe o que está acontecendo. E você meio que absorve, se for realmente esperto, você aproveita o conhecimento deles porque eles estão lá há mais tempo que você. Você começa a aprender como são os cheiros, como são os sons. E quando eu digo sons, pode ser desde um bombardeio distante até uma sampana passando bem ao seu lado no rio. Então você começa a aprender a se adaptar ao ambiente em que estava. O que foi que eu fiz? Estava quente, devia estar uns 40 graus. E dava para ouvir os disparos de morteiro ao longe. E eu pensava, o que foi que eu fiz? Me deixa ir para casa. Até agora, mais de 2.000 homens morreram na guerra no Vietnã. Muitos foram abatidos nos campos, arrozais e selvas ou mortos em bombardeios. À medida que a presença militar dos Estados Unidos cresce no Vietnã do Sul, também aumentam as tensões civis na América, já que cada vez mais jovens estão sendo recrutados para servir em uma guerra cheia de nuances. Quando o alistamento obrigatório voltou na Segunda Guerra Mundial, era para uma guerra e um mundo muito diferentes. Com as potências do eixo ameaçando engolir o mundo, o alistamento de 1940 teve uma impressionante taxa de aprovação de 71%. O presidente Franklin Delano Roosevelt assinou a Lei de Treinamento do Serviço Seletivo em 16 de setembro de 1940, tornando obrigatório que homens de 21 a 35 anos se registrassem no serviço seletivo. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a exigência mudou para que homens de 18 a 65 anos se registrassem, sendo que 18 a 45 anos estavam sujeitos ao serviço militar. Selecionados por meio de um sorteio,
Os convocados deveriam servir por um ano completo, período que foi estendido em outubro daquele ano. 10.110.104 homens foram convocados ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mais da metade desse número se voluntariou. Quando a Guerra Fria começa na década de 1950, o serviço seletivo convoca 1.529.539 homens para servir na Guerra da Coreia. Com 1.300.000 voluntários, a Guerra do Vietnã é menos popular. Eu não me alistei, fui convocado. Fui tirado das ruas e estava me preparando para o verão de 1967. E eu morava no litoral de Jersey e me divertia muito lá. E então recebi a carta pelo correio. Parabéns. Você foi selecionado e o resto é história. Mesmo que os recrutados fossem minoria entre os membros das Forças Armadas durante a Guerra do Vietnã, eles inicialmente representavam impressionantes 88% de todos os soldados de infantaria, conhecidos como grunts. Por causa disso, a taxa de mortalidade é alta entre os recrutas pouco treinados, representando mais da metade das mortes em combate. A Guerra do Vietnã é diferente de qualquer conflito anterior, especialmente do ponto de vista racial. A integração dos soldados afro-americanos no exército dos Estados Unidos começa a mudar de unidades exclusivamente negras para unidades integradas com a Guerra da Coreia. Embora o presidente Harry S. Truman tenha ordenado a dessegregação das Forças Armadas em 1948, a última unidade totalmente negra só foi encerrada em 1953, a Guerra da Coreia é a primeira a colocar em prática a nova política de Truman. 2 sargentos afro-americanos do Exército recebem a Medalha de Honra durante essa guerra, os sargentos Cornelius H. Charlton e William Thompson. A guerra no Vietnã traz um exército totalmente integrado, mas não uma guerra em que essa integração fosse justa. Soldados afro-americanos representam 12,6% dos soldados no Vietnã de 1965 a 1969 e, em sua maioria, na infantaria. Por causa disso, as fatalidades entre soldados negros chegam a 20% de todas as mortes em combate de 1961 a 1966. O serviço seletivo oferece adiamentos para estudantes universitários atuais e para aqueles em ocupações civis essenciais, um critério que, por si só, favorece brancos de classe média a alta. As juntas de recrutamento são majoritariamente brancas, com afro-americanos compondo apenas cerca de 1% dos membros. O Dr. Martin Luther King Jr. descreve o Vietnã como uma guerra de homens brancos, uma luta de homens negros. Os protestos contra o recrutamento acontecem em outubro de 1965, quando o número mensal de convocados aumenta significativamente de 3.000 para 33.000. Uma forma comum de protesto é queimar o cartão de recrutamento. O campeão mundial dos pesos pesados, Muhammad Ali, é um deles, recusando-se a se alistar nas Forças Armadas em 28 de abril de 1967, alegando motivos religiosos. Ele é condenado a 5 anos de prisão, multado em $10.000, perde seu título e é banido do esporte por 3 anos. Um recurso o mantém fora da prisão, no entanto, e o caso é anulado pela Suprema Corte anos depois. O protesto de Ali vai trazer ainda mais atenção para o problema do alistamento, algo que afeta uma geração mais jovem nos Estados Unidos e que levará à agitação civil. Para combater a furtividade do Vietcong, o exército dos Estados Unidos utiliza um herbicida e desfolhante para limpar as selvas da camuflagem natural e também destruir suas plantações. É chamado de herbicida laranja, ou HO, mas é mais conhecido como agente laranja. Bem, o grande detalhe sobre o agente laranja é que ele recebeu esse nome por causa da faixa laranja nos recipientes.
Observando o sucesso que os britânicos tiveram com o Agente Laranja na década de 1950, o presidente John F. Kennedy autorizou o início da Operação Ranch Hand, projetada para cobrir o território inimigo e os campos de batalha com o produto químico. Uma das coisas que achei muito interessante é que em nossos navios tínhamos o que eles chamam de evaporadores, que transformavam água salgada em água doce. E quando você estava em Da Nang, que era a nossa base principal no Camp Tin Shau em Da Nang, eles vinham perguntar se você queria água e traziam o que chamavam de yaws, que eram embarcações da marinha para colocar água a bordo do nosso navio. E ele sempre recusava, ele não aceitava. Ele sempre usava a água produzida pelos evaporadores, convertendo água salgada em água doce em alto mar. E eu sempre me perguntei se ele sabia algo sobre o Agente Laranja, porque esse era um dos maiores problemas. Os caras estavam sendo afetados pelo Agente Laranja e ele não tomava nenhuma da água que a Marinha fornecia para nós. Em 1969, um estudo vai revelar riscos à saúde ligados ao 2, 3, 7 e 8 tetraclorodibenzodioxina, um composto de dioxina extremamente tóxico. O Exército dos Estados Unidos continuará pulverizando o Agente Laranja até 1971. O Agente Laranja contribui para a guerra de atrito do general William Westmoreland. O plano dele era sobrepujar o inimigo através da força e superioridade das Forças Armadas Americanas. Ele espera infligir perdas insuperáveis aos norte-vietnamitas e vietcongues, com recursos limitados através de uma combinação de forças terrestres e apoio aéreo. Suas missões de busca e destruição estão prestes a se tornar um ponto de discórdia sobre como a guerra é conduzida. 24 de janeiro de 1966. A maior missão de busca e destruição até este ponto da guerra é a Operação Masher, uma varredura coordenada com a 1ª Divisão de Cavalaria, forças sul-vietnamitas e coreanas pela província de Binh Dinh. Localizada na costa centro-sul do Vietnã, Binh Dinh tem sido uma base importante para o comando norte-vietnamita. O objetivo não é apenas expulsá-los, mas também dizimar suas áreas de suprimento. A 1ª Cavalaria enfrenta o dilema dos Vietcongues se misturarem com as aldeias locais, o que dificulta muito sua capacidade de usar a força abertamente. Sabe, as mamaçãs vinham e lavavam nossa roupa. Tínhamos um papa-san que vinha esvaziar os tambores das nossas latrinas. Aconteceu que o papa-san era um WC e acabou sendo descoberto e preso por algum motivo. Ele era, sabe, um informante do WC. Acolhíamos todos que vinham até nós. Muitos eram vietnamitas e sempre muito educados conosco. Nosso intérprete também era vietnamita. Tínhamos uma mama-san que engraxava as botas e lavava os uniformes. Muitas das mulheres que limpavam as enfermarias onde os pacientes ficavam eram vietnamitas. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com elas. Algumas das mama-sans nos avisavam quando os WC iam estar na área e para ficarmos preparadas. Não havia hostilidade que eu soubesse entre as mulheres, pelo menos entre as mulheres e as enfermeiras. Eu nunca fui às aldeias nem nada assim. Achei que já havia chance suficiente de ser morto sem precisar ir às aldeias. Então, pelo menos uma coisa eu fazia para me manter seguro. Ficava longe. Folhetos escritos pelo Escritório de Guerra Psicológica do Exército dos Estados Unidos são lançados, avisando os moradores que, se atirarem em aeronaves americanas, o exército irá procurá-los e destruí-los. Outro folheto incentiva membros do Vietcong a se renderem e lhes dá uma chance de retornar à causa do Vietnã do Sul. Ele promete um pagamento do governo para ajudar a sustentar o membro do Vietcong e sua família. Trabalhei na unidade de prisioneiros de guerra, foi outra história. Conte-me sobre isso. Basicamente, eles eram Vietcongues ou suspeitos de serem Vietcongues e não estavam nada felizes de estar lá. Se houvesse um tiroteio e Vietcongues fossem feridos, como soldados americanos, nós os evacuaríamos. Mas como o governo do Vietnã do Sul não lhes dava atendimento médico, nós os acolhíamos e estabilizávamos antes de entregá-los ao governo do Vietnã do Sul.
Claro, acredito que nossa inteligência militar falava com eles primeiro, bem gentilmente, com certeza. Nós os estabilizávamos, cuidávamos e dávamos assistência até poderem ser entregues ao governo do Vietnã do Sul. E eles nem sempre ficavam muito felizes em ver os olhos redondos. Quan ficou de fora no 85º e eu tinha um primeiro-tenente norte-vietnamita no finalzinho que jogava xadrez o tempo todo com um policial militar. E então o policial militar levou um Vietcong até a casinha. A gente tinha casinhas para fazer as necessidades e ele esqueceu que, sabe, e voltou porque fazia muito calor e esqueceu que o Vietcong estava na casinha. E de repente ouvimos o Vietcong e o vietnamita gritando e berrando porque ele saiu de lá. Acho que o policial militar ficou envergonhado por deixar o prisioneiro sozinho. Felizmente, ele não teve a oportunidade de fugir. É claramente uma estratégia psicológica projetada não apenas para poupar vítimas inocentes, mas também para diminuir o moral do Vietcong. Perturbador é o comportamento dos soldados sul-coreanos. Eles perpetraram tanto o massacre de Binh An quanto o de Tay Vinh. Civis desarmados de ambos os vilarejos são mortos pelos soldados. 1.200 em Tay Vinh e 380 em Binh An. Tais atrocidades se tornarão sinônimo da guerra no Vietnã. O presidente Johnson, atento à possível reação pública ao nome Masher, manda renomear a Operação de Masher para a Operação Asa Branca. Ao final da Operação Asa Branca, em 6 de março, há 2.389 baixas inimigas, com 1.342 mortes. Os Estados Unidos sofrem 288 mortos em combate e 990 feridos, enquanto a Coreia e o Vietnã do Sul perdem 10 soldados em ação. No primeiro dia da Operação Masher, o secretário de Defesa Robert McNamara recomenda aumentar as tropas dos Estados Unidos para mais de 400.000 até o final do ano. Porém, ele não acredita que bombardeios e movimentação de tropas encerrem a guerra. As tentações da vida noturna vietnamita, especialmente em cidades prósperas como Saigon, incluem uso de drogas, prostituição e álcool. À medida que a concentração de tropas aumenta nos primeiros dias da guerra, também aumentam as doenças venéreas. De 1965 até o fim da guerra, a doença venérea é o diagnóstico mais comum entre todos os soldados, atingindo 1 em cada 4. 50% de todos os soldados afetados vêm de Saigon ou de outros 2 acampamentos base. A gonorreia é a principal doença venérea, representando 90% dos casos. Felizmente, ela só exige hospitalização em apenas 1% de todos os seus casos. Ainda assim, é uma taxa maior que em qualquer guerra anterior. 26 de março de 1966. À medida que o envolvimento americano aumenta no Vietnã do Sul, a semana mais organizada de protestos até então começa em 5 cidades: Nova York, Washington, Chicago, Filadélfia, Boston e São Francisco. O Comitê Nacional de Coordenação para Acabar com a Guerra no Vietnã organiza os protestos. Estima-se que de 30.000 a 35.000 pessoas marcharam apenas pela 5ª Avenida de Nova York. O movimento anti-guerra começou de fato em Berkeley, originado pelo Movimento pela Liberdade de Expressão, sobre o qual tenho várias teorias. Foi, você sabe, Mário Savio, o camarada Mário Savio, que começou isso. Então podemos dizer o que quisermos, temos liberdade de expressão. Então você andava por aí, usando o palavrão com F, em 65. Se não fizesse isso, eles o prendiam, soltavam e jogavam spray. Esses foram os precursores do movimento contra a guerra em Berkeley. Eu poderia falar por horas e horas sobre de onde veio, porque ouvimos tudo por lá e provavelmente sabíamos mais do que qualquer um, exceto o pessoal infiltrado da inteligência da CIA. Mas eu não entendia.
Eu não entendia, sabe? Eu não conseguia entender por que as pessoas queriam ser tão negativas com os soldados. Mas agora que estou mais velha, eu entendo, porque eu também não sou muito a favor de estarmos no Afeganistão. Então, acho que como me sinto em relação a estarmos no Afeganistão, é como eles se sentiam naquela época em relação a estarem no Vietnã. Eles estão longe de ser os últimos protestos contra a guerra no Vietnã e são um prenúncio da agitação civil que vai definir a década. 10 de janeiro de 1967. O presidente Johnson, em seu discurso do Estado da União de 1967, apesar das críticas sociais ao Vietnã, mantém-se firme ao afirmar que as tropas americanas continuarão presentes até que a agressão do Vietnã do Norte cesse. Até que tais esforços tenham sucesso, ou até que a infiltração cesse, ou até que o conflito diminua. Acho que o caminho mais sensato para este país é que devemos seguir firmemente o nosso curso atual. Vamos manter nossa posição no Vietnã. Você sabe que nossos soldados lá esta noite carregam o fardo mais pesado. Com suas vidas eles servem a esta nação. E devemos dar a eles nada menos do que nosso total apoio. E nós demos isso a eles. Nada menos do que a determinação que os americanos sempre deram aos seus combatentes. Qualquer que seja o nosso sacrifício aqui, mesmo que seja mais de $5 por mês, é pequeno comparado ao deles. Por quanto tempo? Por quanto tempo vai durar, eu não posso prever. Eu só sei que a vontade do povo americano, eu acho, está sendo testada esta noite. O general Westmoreland talvez se sinta testado. Depois de estabelecer as forças americanas no Vietnã, ele está pronto para o próximo passo. Uma ofensiva contra os norte-vietnamitas e o Vietcong. A área mais forte para atacar é a Zona de Guerra C, conhecida como Triângulo de Ferro, por suas 3 fronteiras. Esta área de 155 km² fica entre o rio Saigon, a floresta Tam Dien, e o rio Song Thi Tie Tien. As forças sul-vietnamitas se recusaram a entrar nesse punhal apontado para o coração de Saigon, a apenas 32 quilômetros da capital. A Operação Cedar Falls será a maior operação terrestre da guerra, uma missão de busca e destruição formulada para dizimar a presença inimiga na área e realizada sem aviso prévio aos cidadãos do Vietnã. Sob seu comando estão aproximadamente 30 mil soldados dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, com os sul-vietnamitas focados na população civil e nas aldeias, enquanto os norte-americanos enfrentam o inimigo. O maior desafio que Westmoreland e suas forças enfrentam está na astúcia do Vietcong. Eles se entranharam nas aldeias, criando seu sistema de túneis e usando o terreno a seu favor. O uso de desfolhantes e 60 tratores de esteira fará rapidamente o trabalho de remover a vegetação que serve de esconderijo, na esperança de eliminar essa vantagem estratégica. As unidades dos Estados Unidos vão se posicionar ao longo de 2 lados do Triângulo de Ferro sob o pretexto de um deslocamento rotineiro e depois convergir numa tática de martelo e bigorna, vasculhando em busca do inimigo e de suas bases. O quartel-general do Vietcong está localizado dentro do Triângulo de Ferro, na vila de Ben Suc. Em 1964, o Vietcong expulsou o exército sul-vietnamita da vila, executou seus líderes e tomou Ben Suc. Eles não apenas conquistaram, mas transformaram Ben Suc em uma parte ativa de suas operações. Westmoreland planeja mudar isso. Eles assumem posições estratégicas em 5 de janeiro de 1967. Ben Suc é uma vila de cerca de 3.500 habitantes.
Falta eletricidade e sua população vive de forma simples. Eles vinham até aqui. Eles tinham muito pouco acesso a cuidados médicos. Então, às vezes, éramos a única oportunidade que eles tinham de ver um médico ou uma enfermeira. E nós geralmente fazíamos isso para limpar feridas, cortes, distribuir antibióticos, esse tipo de coisa, cuidados médicos básicos. Eles pareciam bem gratos por isso. A população civil, eu meio que sentia pena deles. Quando eu não estava fazendo nada nos canhões, eu era responsável pela seção de munição e pelo lixo. Eu levava o lixo até o lixão, e só de olhar para algumas pessoas, como elas se empanturravam com a nossa comida que jogávamos fora. Eles cavavam nos lixões, pegavam as roupas que a gente jogava fora. Como eu disse, eles aproveitavam a comida que jogávamos fora. Eles não tinham nada, tudo era novidade para eles. Na verdade, o mais engraçado foi que estávamos em Quantry, no norte, e demos sabão para eles. E de repente, aquele sabão vinha voando de volta para você, cheio de marcas de dente. Eles não conseguiam comer, nem sabiam o que era sabão. Foi uma das coisas mais engraçadas que vi lá. O Vietnã é muito bonito. E se você ignorar os cheiros, há templos, flores lindas, selva. Era um país adorável. Montanhas, em muitos aspectos, parecia o Havaí. Era simplesmente um país lindo. E ao olhar adiante, o mar da China meridional, azul. Era um paraíso em muitos aspectos. Ao final da Operação Cedar Falls, os moradores de Ben Suc serão forçados a levar vidas completamente diferentes. Um dos programas com os quais a Marinha do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos estava trabalhando era treinar seus cadetes, seus oficiais, para serem o equivalente às pessoas que vão para Anápolis aqui. Eles embarcavam em nossos navios como cadetes, ainda não oficiais, e trabalhavam com os praças para aprender. Assim, tivemos experiência com eles. A comunicação pelo idioma foi provavelmente nosso maior problema. Você podia ter 4 ou 5 oficiais ou cadetes vietnamitas designados, mas só um falava inglês. A ação começa às 0800 horas, 3 dias depois, com um ataque aéreo a Ben Suc. As forças dos Estados Unidos cercam a vila com resistência mínima, permitindo que um batalhão sul-vietnamita faça a busca na vila. Eles descobrem um sistema de túneis e muitos suprimentos. Os agentes Vietcongs encontrados são apenas de baixa patente. Toda a aldeia é transferida para a agora superlotada aldeia de Hu Luoi. O maior e mais longo sistema de túneis fica a apenas 32 quilômetros de Saigon, no distrito de Cu Chi, com um comprimento total de 32 quilômetros. A vontade do povo americano não está mais sendo testada, mas agora desafiada, à medida que os protestos se intensificam e a geração mais jovem dos hippies opta por pregar o amor e a paz, em vez de simplesmente protestar contra a guerra. Em 14 de janeiro de 1967, no Parque Golden Gate, em São Francisco, Califórnia, o Human Being é uma reunião da contracultura hippie, que rejeita a chamada moralidade da classe média e a guerra, adotando uma abordagem liberal radical. Os hippies se concentram no conceito de amor livre, uso de drogas, vida comunitária, consciência ecológica e uma rejeição total à guerra. Reúne cerca de 30 mil pessoas e consolida o movimento hippie na consciência pública. Naquele verão, cerca de 100 mil jovens descem até o bairro Haight-Ashbury, em São Francisco, e transformam a área em uma verdadeira comuna hippie. A contracultura hippie está a todo vapor. 29 de setembro de 1967. Esta noite vim aqui para falar com vocês sobre o Vietnã. Não preciso dizer a vocês que nosso povo está profundamente preocupado com essa luta. Existem convicções apaixonadas sobre o caminho mais sábio que nossa nação deve seguir. Há muitos americanos sinceros e patriotas que têm dúvidas sobre manter o compromisso que 3 presidentes e 500 mil de nossos jovens assumiram.
A dúvida e o debate aumentam porque os problemas do Vietnã são bastante complexos. Eles são uma mistura de turbulência política, pobreza, conflitos religiosos e de facções, servidão antiga e o desejo moderno de liberdade. O Vietnã é tudo isso. Em meio a essa mudança social, a percepção do público sobre o Vietnã começa a se deteriorar. Com o questionamento do propósito da guerra pela geração mais jovem, assim como a forma como a mídia retrata o conflito, a justificativa do governo para a guerra vai enfraquecendo. O presidente Johnson precisa considerar tudo isso enquanto toma decisões inevitavelmente desfavoráveis. 9 de novembro de 1967. O jato McDonnell Douglas F-4C Phantom, do capitão Lance P. Sajans, é danificado quando sua carga lançada detona a poucos metros da parte inferior do avião. Ele se ejeta. Durante a descida, ele colide com as árvores perto de Vinh, no norte do Vietnã. Sijan acorda sentindo dor. Sua mão direita está esmagada. Seu crânio está fraturado e sua perna esquerda está quebrada. Após sua queda, as forças americanas começam a missão de busca e resgate. Então, uma patrulha sai, enfrenta o Vietcong, alguém é ferido, o operador de rádio chama um helicóptero de evacuação médica. Tudo bem? O helicóptero de evacuação médica chega, faz o que chamamos de dust-off, retira eles do campo de batalha e os leva para a instalação mais próxima. Pode ser em hospital de evacuação, unidade móvel de cirurgia, MESH ou companhia de triagem. Lá, Dust-Off era uma unidade de helicópteros de evacuação médica e basicamente existiam duas nomenclaturas diferentes. A primeira divisão de cavalaria usava o termo Medevac, e a diferença era que os helicópteros de Medevac estavam armados com armas ofensivas, ou seja, metralhadoras leves, M60 montadas a bordo, enquanto com o Dust-Off nós entrávamos desarmados de acordo com a Convenção de Genebra. Nós voávamos desarmados e, se fosse possível pousar, pousávamos e resgatávamos os feridos independentemente de o tiroteio ainda estar acontecendo ou não. E se não pudéssemos pousar, usávamos um penetrador de selva, que era como um anzol de 3 pontas que baixávamos na selva. Ou, se o ferido tivesse uma lesão grave nas costas ou na cabeça, usávamos uma maca Stokes, que era exatamente o mesmo tipo de maca usada durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Era basicamente um cesto de arame e nós o baixávamos. E enquanto pairávamos o mais baixo possível sobre a selva, o pessoal em terra ia e colocava os feridos na maca Stokes. Depois que o paciente era colocado nela, nós os içávamos. E dependendo da intensidade do fogo, ou permanecíamos pairando enquanto os içávamos, ou começávamos a decolar enquanto o chefe da tripulação os içava. Uma missão de busca e resgate chega perto de encontrar Sijan, até mesmo com ele conseguindo contato visual com um helicóptero de resgate, mas falha. Sozinho em território inimigo, o capitão Sijan consegue sobreviver e escapar da captura por 6 semanas inteiras na selva implacável. Ele é finalmente encontrado inconsciente por tropas norte-vietnamitas. Depois de dias, ele escapa, mas é recapturado e então torturado. Ele é levado para o Hanoi Hilton, o principal e pior dos campos de prisioneiros de guerra norte-vietnamitas. O capitão Sijan morre no campo após contrair pneumonia. O abatimento de pilotos americanos em território inimigo é algo muito real na Guerra do Vietnã, assim como os abusos durante o cativeiro. É difícil se preparar para algo quando você não sabe quanto tempo vai durar. Fomos para a escola séria de sobrevivência, fuga, resistência e evasão. Frequentamos uma escola séria e realista, exceto por sabermos que em 3 dias voltaríamos ao clube ou à base. E por isso você não pode simular dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia,
sem saber quando vai acabar. E essa era a parte mais difícil. Não podíamos treinar para isso. Treinamos para a tortura, treinamos para driblar perguntas, treinamos para praticamente tudo o que fizemos. Eles não nos ensinaram a nos comunicar de forma secreta, o que hoje em dia eles ensinam, mas naquela época não faziam isso. Mas o treinamento foi bom. Mas nenhum de nós jamais seria capturado. Quero dizer, você pensava em morrer, isso fazia parte do jogo naquela época. Mas ser piloto da Marinha era o trabalho mais perigoso do mundo. Era mais perigoso do que ser montador de andaimes ou operário de grandes estruturas. Tínhamos muitos acidentes operacionais. Mas homens, como Sijan, seriam capturados pelos norte-vietnamitas. Esses prisioneiros de guerra vão suportar dores além da zona de guerra. Quase 300 milhas ao norte de Saigon e perto das fronteiras do Camboja e do Laos, dentro da província de Kon Tum, fica a vila de Dak To. Acampamentos das forças especiais são estabelecidos para vigiar a atividade dos norte-vietnamitas e do Viet Cong ao longo desse ponto estratégico. O terreno implacável, com cordilheiras altas e até florestas tropicais de dossel triplo, torna os pousos de helicóptero praticamente impossíveis. Essa é uma vantagem que as forças inimigas vão usar a seu favor. E eles usam. Soldados norte-vietnamitas começam a atacar postos avançados americanos com certa regularidade no meio do ano. O comandante da 4ª Divisão de Infantaria Major-General, William R. Pierce, solicita reforços para ir atrás das tropas do exército norte-vietnamita. 2 batalhões chegam em 17 de junho da 173ª Brigada Aerotransportada e começam a vasculhar a área na Operação Greely. 20 de junho de 1967. A Companhia Charlie, 2º Batalhão da 53ª Infantaria Aerotransportada, se depara com toda uma unidade das Forças Especiais morta pelos norte-vietnamitas. Eles continuam em frente, reforçados pela Companhia Alpha. Às 6h58 da manhã de 21 de junho, a Companhia Alpha é pega em uma emboscada dos norte-vietnamitas. A Companhia Charlie corre para ajudá-los o melhor que pode, mas é dificultada pela vegetação densa e pelo terreno da selva. A Companhia Alpha está por conta própria. Ao final da batalha, 76 dos 137 são mortos, com 23 feridos. Apenas 15 mortos norte-vietnamitas são encontrados no campo de batalha. Mais forças dos Estados Unidos são chamadas para Dak To após a dizimação da Companhia Alpha, e elas chegam em 23 de junho. Eles esperam que a superioridade numérica e o poder de fogo superior derrotem os norte-vietnamitas. Uma batalha de 3 dias começa em 4 de agosto em um topo de colina perto de Doc Seong, entre um batalhão aerotransportado sul-vietnamita e um norte-vietnamita. Um acampamento das forças especiais próximo, em Do Cheong, também é atacado pelo fogo norte-vietnamita. O 8º aerotransportado chega para ajudar na defesa, depois que o comandante e sua patrulha não retornam. A patrulha desaparecida é encontrada morta a 1 quilômetro de distância. O tiroteio com o exército do Vietnã do Norte é vencido graças à superioridade de poder de fogo e ao apoio aéreo. Após o confronto, um quartel-general inteiro do Exército Popular do Vietnã é descoberto no topo da montanha onde ocorreu o derramamento de sangue. A diminuição dos combates até 14 de agosto, com a suposição de que os norte-vietnamitas recuaram, leva ao fim do que os Estados Unidos chamaram de Operação Greely. A calmaria não vai durar muito. 3 de novembro de 1967. A deserção de um especialista em artilharia norte-vietnamita para o Vietnã do Sul revela a verdade sobre o movimento inimigo em Dak To, resultado de meses de preparação pelos norte-vietnamitas. São descobertos, desde trincheiras até bunkers,
O plano comunista é desviar o máximo possível de forças aliadas para a região das Terras Altas Centrais. 1.000 soldados americanos recebem o reforço de mais 3.500 da 173ª Brigada Aerotransportada dos Estados Unidos e da 4ª Divisão. Eles vão se ver em menor número e enfrentando quase 6.000 soldados do Exército do Vietnã do Norte. Dak To e sua pista de pouso agora estão fortificadas, sendo uma base importante para a causa dos aliados. Os combates começam quando soldados da 4ª Infantaria encontram posições defensivas do Exército Popular do Vietnã do Norte, e a 173ª faz o mesmo no dia seguinte. Um padrão começa a surgir. As forças dos Estados Unidos encontram os norte-vietnamitas e a guerra na selva termina com mais soldados inimigos mortos do que as já significativas perdas americanas. Mas ainda há perdas. 12 de novembro de 1967. Forças norte-vietnamitas começam a disparar rajadas de foguetes na pista de pouso de Dak To. 3 dias depois, eles destroem 2 aeronaves de transporte C-130 Hércules na pista, e os incêndios resultantes e a artilharia inimiga provocam uma reação em cadeia de explosões que dura a noite toda. 2 crateras de 12 metros de profundidade ficam para trás após uma enorme nuvem em forma de cogumelo. É supostamente a maior explosão da Guerra do Vietnã. 19 de novembro de 1967. A Batalha de Dak To está prestes a chegar ao auge. A inteligência indica que o inimigo está posicionado em uma colina de 875 pés a apenas 6 quilômetros da fronteira. O 2º Batalhão vai tomar essa colina. Às 09h43, 330 homens estão prontos para tomar a colina 875. As companhias Charlie e Delta avançam morro acima com 2 pelotões da companhia Alpha atrás delas. O pelotão de armas da Alpha permanece para abrir uma zona de pouso. O ataque frontal é ousado, mas esperamos que seja inesperado pelo inimigo. Às 10h30, os paraquedistas entram em uma rajada de tiros de metralhadora. Depois, foguetes B-40 e artilharia. Escondidos em bunkers e trincheiras, os norte-vietnamitas estão prontos. Eles estiveram prontos o tempo todo. Até a companhia Alpha, na base da colina, é emboscada por mais tropas do Exército Popular do Vietnã e obrigada a subir, ficando encurralada entre as forças norte-vietnamitas. Ataques aéreos são solicitados, mas não têm muito efeito por causa da vegetação densa. Às 18h58, um caça-bombardeiro do Corpo de Fuzileiros Navais lança 2 bombas de 500 libras. Uma das bombas detona no centro das forças dos Estados Unidos, matando 42 e ferindo 45. Incidentes de fogo amigo como este se tornariam comuns demais durante a guerra no Vietnã. Perdi um bom amigo desse jeito. Ele foi atingido por artilharia amiga e sabia que isso aconteceria, porque alguns oficiais não eram tão competentes quanto deveriam. E foi isso que aconteceu. As coordenadas erradas foram inseridas. E agora o nome dele está lá na parede. Bom, amigo. Mais tarde, naquela manhã, um cobra apareceu e metralhou a área com sua minigun, varrendo nossa posição, e 3 desses tiros me acertaram. E também atingiu, você sabe, atirou no nosso chefe de tripulação em treinamento, David Medina, e o feriu fatalmente. Ele acabou morrendo cerca de 10 dias depois, eu acho. 3 companhias partiram na manhã seguinte para socorrer as forças sobrecarregadas na colina 875. O fogo dos norte-vietnamitas impede que eles alcancem as tropas até o anoitecer. No dia seguinte, eles avançam para um combate corpo a corpo com os norte-vietnamitas, mas não conseguem ir além das trincheiras inimigas. Na manhã seguinte, mais infantaria é desviada de outra operação ofensiva nas Terras Altas Centrais.
Redistribuídos sob a cobertura da noite, eles chegam às posições em Dak To em até 12 horas. Percebendo a necessidade de privar os norte-vietnamitas da cobertura da selva, o dia 23 de novembro é repleto de ataques aéreos e artilharia projetados para desnudar o topo da colina. Quando as tropas dos Estados Unidos atacam a colina 875, em um novo assalto, encontram um inimigo que já havia recuado. Os custos são grandes. 376 soldados dos Estados Unidos estão mortos, com outros 1.441 feridos. As forças sul-vietnamitas perdem 73 soldados. Para os norte-vietnamitas, eles perdem aproximadamente de 1.000 a 1.400 soldados. A Batalha de Dak To é considerada uma vitória militar para as forças americanas, algo que é colocado em dúvida quando se leva em conta as grandes perdas. Quando 1967 chega ao fim, há agora 463 mil soldados americanos no Vietnã do Sul. Até o momento, 16 mil morreram em combate. Mais de 1 milhão de soldados passaram pela guerra no Vietnã em períodos de serviço de 1 ano. Com mais 90 mil soldados norte-vietnamitas ganhando espaço no Vietnã do Sul, o exército deles no Vietnã chega a 300 mil homens. E assim a guerra no Vietnã continua, com as maquinações dos norte-vietnamitas e do Vietcong prestes a se concretizar em 1968. Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para manter a história viva.